a exposição de Deuteronômio, nós voltaremos ao capítulo 6 de Deuteronômio. Nós leremos o verso 10 do verso 10 até o verso 19. Deuteronômio, capítulo 6, verso 10 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor nosso, nós nos chegamos diante de Ti como filhos que precisam e dependem de Ti, ó Pai. E nós então pedimos, como filhos, abre os nossos olhos, Senhor, para podermos ver a glória do Teu Evangelho. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos a glória do Teu Evangelho. Abre, Senhor Deus, o nosso coração, para que nos apeguemos às verdades do Teu Evangelho e produza em nós verdadeira transformação. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não existe, talvez, nenhuma outra marca tão clara na vida de um crente do que a gratidão ou ação de graças. Se há uma marca e se há um distintivo na vida de um indivíduo que teme a Deus, esse distintivo e essa marca é a gratidão no coração, é ações de graça. Por que exatamente isso é tão importante? Não é? Tem um teólogo do século XIX que já tem algumas obras dele, eu não sei se já tem em português, é William Law. Ele escreve sobre Deuteronômio, Cristo, e ele influenciou alguns teólogos na época dele. E ele diz algo bem interessante, ele diz assim, fazendo imagem acerca da pedra dos filósofos, a pedra filosofal, que onde a pedra tocava se transformava em ouro. Ele faz o seguinte contraste, ou a comparação, ele diz assim, se existe algo em que é transformado em plena felicidade, é quando é tocado num coração que tem gratidão e que tem ações de graça nele. Tudo o que vem sobre ele se transforma em ouro.
seja a vida, seja a morte, seja o sofrimento, se transforma em ouro, se transforma em grande glória. Porque o seu coração não é insatisfeito em Deus, ele é satisfeito nele. Importante nós entendermos que esse texto, ele vem logo após o texto que trata no verso 4 acerca do Shema. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então no verso 5 ele diz, amarás o Senhor teu Deus. Você entende? Há uma proposição teológica e há um relacionamento envolvido. Veja, a teologia, ela não é só proposição e ela não é só relacionamento. A teologia, ela é fundamentada nos dois. Há uma proposição. Se eu não creio nessa proposição, eu não tenho como viver de acordo com ela. Então ele diz, ora, não há outro Deus além do Deus que te libertou da terra do Egito. Por isso você deve amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. E agora é interessante, não é? Porque ele vai expressamente dizer isso no texto. Quando ele ordena que ame ao Senhor, ele passa a falar do ensino. Você vai ensinar os seus filhos no caminho, escrevendo. Ensinar o que exatamente aos seus filhos? Que há um só coração. Porque há um só Deus. Só a Ele eu temo. Só a Ele eu sirvo. Só a Ele eu obedeço. Porque há um só Deus. Eles estão entrando na terra prometida, na terra de Canaã, onde muitos deuses ali habitam. Eles serão tentados a seguir os deuses dos povos vizinhos. Então ele diz ao povo, vocês precisam proteger seu coração contra essas coisas da seguinte forma. Primeiro, pela proposição doutrinária, pelo credo que diz, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. O que significa, então? Significa que só a Ele eu devo amar. E como eu devo amar? De todo o meu coração. Porque é interessante que antes, porque no verso 20 ele retoma o aspecto positivo desse conceito, mas agora ele entra com aspecto negativo desse conceito, que é o texto que a gente acaba de ler, que é do verso 10 ao verso 19. Por que exatamente o ponto aqui é que está em jogo? Volte comigo para o texto, por favor, irmãos, e veja o que o Senhor diz na sua palavra. Ora, versículo 10, ele diz assim, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra sob o juramento, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor. Você sabe qual é o primeiro ídolo que precisa ser destruído? Não é o ídolo dos povos, é o ídolo que está dentro do meu coração. Primeiro inimigo a ser destruído, o grande inimigo a ser destruído está dentro do meu coração. Se você entender isso, veja que, voltando ao texto, no mesmo capítulo comigo, não é? no versículo 5 em diante, veja o texto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. E aí então inculcarás a teus filhos. Você percebe? A primeira grande questão é inculca isso no teu coração. Coloca isso no teu coração. Porque a primeira grande problemática vem agora. Quando o mundo sorri para você, você será tentado
a constituir matrimônio com Ele. Quando o mundo sorri para você, você é tentado a constituir família com Ele. Riqueza, poder, fartura, nós queremos nos casar com Ele. Na sua sabedoria, Deus transformou o caminho do Egito à terra prometida em deserto, para que nós aprendêssemos que em todo tempo, que a nossa pátria não é aqui. O sofrimento é parte da pedagogia divina para nos ensinar, vocês precisam ir adiante. A terra prometida está depois do Jordão. Mas quando o mundo sorri para nós, nós queremos beijá-lo. Nós nos apegamos facilmente. Qual é o maior esforço de um pai de família? Dar a melhor educação para o filho, para que ele tenha liberdade financeira e cresça na vida. Esse é o maior esforço de um pai. Um pai que teme a Deus teria o maior esforço de dizer: guarda o teu coração contra o pecado. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho a amar as coisas do Senhor. Como nós ouvimos na pregação última do domingo passado, Dr. Wilborn usa as coisas do mundo para alavancar os teus pensamentos nas coisas celestiais, não para estabelecer os teus pensamentos nessa terra. O Senhor diz então: cuidado quando você estiver farto. É interessante que o Senhor, ele expressa isso de maneira bem interessante, porque ele começa dizendo: a terra que o Senhor jurou, a terra que foi prometida, jurada por ele. Não é? Então, isso leva Israel de modo claro a ter que compreender que tudo que eles têm é pela graça de Deus, foi o Senhor que lhes concedeu, e ainda mais, e veja, a linguagem é bem interessante, quando ele diz assim, prometeu a quem? A teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Cidades grandes, cidades boas, que tu não edificaste. Casa cheia de tudo, do que é bom. Casa que não encheste. Poços abertos, que tu não cavastes. Vocês vão possuir essa terra. Vinhais que não plantaste. Agora, lembre-se, tudo isso foi dado pelo Senhor. Quando entrares na terra, cuidado. Guarda-te. É interessante que essa expressão é muito comum em Deuteronômio. Quando ele vai falar, por exemplo, no capítulo 4, quando ele lida com a informação clara acerca do homem no seu estado, ele diz assim: ora, Deus se revelou ao homem por meio da voz e não por meio da visão. Eles não viram nada, eles ouviram. E aí então o estado do homem natural é fazer ídolos. Então ele diz: por isso não façam ídolos, porque vocês não me viram, vocês me ouviram. Guarda o teu coração, não faça ídolos. E imediatamente após essa declaração ele diz: guarda o teu coração. A mesma coisa ele diz aqui: tudo isso foi dado por graça. Guarda o teu coração, para que não te esqueças do Senhor. Quando tiveres farto, cheio,
não te esqueças do Senhor. E aí, do que exatamente eles não devem esquecer? O texto diz, o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Perceba, irmãos, mas não é só que ele tirou da terra do Egito. Ele os colocou na terra, numa terra que eles vão ter tudo o que eles não produziram. Foi concedido pelo Senhor. Não foi só a graça de tirá-los de lá, é a graça de colocá-los na terra prometida. A graça que é necessária no início, no meio e no fim. Ora, nós não começamos pela graça e terminamos pelas obras. O Senhor diz, é pela graça que eu vos tirei e é pela graça que eu vos colocarei na terra prometida. Exatamente o princípio. Agora, quando você estiver lá e usufruir dos benefícios da minha graça, não diga no seu coração. Não diga. Não te esqueças no teu coração do Senhor. E você então vai se colocar diante dos outros deuses. É interessante porque você, depois dessa indicação, você tem um triplo não, não é? Verso 12 ele diz, veja só, guarda-te para que não esqueças, não é? Verso 14, ele diz assim, o verso 14 diz, não seguirás outros deuses. Agora, o verso 16, veja só o verso 16 ainda, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, logo é seguido de um triplo não. Isso me traz à memória o que aconteceu ali em Êxodo 20, Deuteronômio 5, quando ele diz, ora, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não, não, não. O padrão é claro, ora, irmãos, vocês foram alvos da minha graça, agora não tenham outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, não tomem o meu nome em vão. E como é maravilhoso você perceber isso, irmãos. É um parênteses que é importante fazer. Poderia ser feito no outro ponto, mas eu vou fazer nesse agora. Se é uma coisa que a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega e os movimentos neopentecostais na sua maior essência, eles vão negar veementemente a doutrina da suficiência das Escrituras. Por quê? Porque quem tem o poder magisterial é o Papa. São os líderes que vão interpretar a Escritura. Você vai para a Comissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, está lá escrito nos parágrafos dizendo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você percebe, no capítulo 5 ele dá a lei, no capítulo 6 ele repete usando uma linguagem mais abrangente. Como é que eu posso ter outro Deus além de Deus? Temendo outros deuses e não o verdadeiro Deus. Você entende? Ele está expandindo um conceito que, por natureza, é o mesmo conceito usado no capítulo 5 de Deuteronômio. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. 2 capítulos à frente, ou melhor, um capítulo à frente, capítulo 5 de Deuteronômio, no capítulo 6, a estrutura é repetida e a interpretação e a abrangência do conceito é manifestada. Porque é Deus quem dá a interpretação do texto no próprio texto, pelo texto. Nenhuma autoridade a igreja teria se tivesse qualquer argumento de interpretação à parte das Escrituras Sagradas. Nada poderia ser levado à consciência da igreja. Eu acabei de dizer isso na leitura sobre a lei de Deus em Tessalonicenses, que nós lemos hoje. Como Paulo pega a doutrina do quinto mandamento, o quinto mandamento expande esse conceito. Por que ele faz isso? Como é que ele vai obrigar e chamar a igreja ao arrependimento, se isso não é a palavra de Deus? Ele está partindo do mesmo princípio, que não é usado apenas no Novo Testamento, é usado no próprio Antigo Testamento, e imediatamente, um capítulo após, esse conceito é expandido. Agora, o Senhor está dizendo ao seu povo assim,
Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você deve amar o Senhor de todo o teu coração. Você deve temer ao Senhor somente. E você deve obedecê-lo somente. É assim que nós quebramos a primeira tábua da lei. Porque no nosso coração está posto a ingratidão. Nós nos esquecemos rapidamente de todo o bem que Deus nos deu. É por isso que na ordenança que ele dá no capítulo 6 para os filhos, o que é que os pais vão fazer com os filhos? Ele inculca para que eles meditem, guardem na mente e no coração, para que eles não esqueçam, porque não é só lembrar, não é decorar, é meditar. Decorar é um aspecto muito bom, mas o outro aspecto que vem após esse é entesourar no coração. O salmista diz, para que eu não peque contra o Senhor. O perigo de esquecermos do Senhor é por causa da fartura. É por causa da fartura. E não há nenhum embaraçamento, não há nenhum embaraço, melhor dizendo, para Moisés no texto de Deuteronômio, e antecipar a riqueza que eles teriam. Assim também como não há nenhum embaraço para dizer como é o coração do homem, vocês rapidamente se esquecerão do Senhor. Por isso, guarda o teu coração, presta atenção, não te esqueças do Senhor. Aqui vem, irmãos, veja no verso, na parte A do verso 10, vem uma lembrança clara de que a própria terra ela foi dada pelo Senhor. Esse é um ponto fundamental. Segundo, que a terra é cheia de material que eles não possuíam, que foi dado pelo Senhor. E terceiro, eles vão comer e se fartar daquilo que eles não plantaram. Essa é uma terra dos sonhos. Plenitude, satisfação nesse mundo pode levar rapidamente ao esquecimento, principalmente de onde nós viemos e quem nos resgatou e quem nos libertou. A terra da escravidão. No verso 13, especificamente, para não esquecermos, ele então estabelece alguns princípios. O que é que eu tenho de fazer para fugir do esquecimento? No verso 13 ele diz, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira de teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Desculpa, no verso 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. A Ele temerás. Só ao Senhor você deve temer. Interessante como que você pega o sábio Salomão, porque a sabedoria, não é? Ela é distinta do conhecimento da lei. Ela não é contrária, mas ela não é a mesma coisa que o conhecimento da lei. Por exemplo, existem algumas palavras que descrevem sabedoria na Bíblia. Então, uma delas, por exemplo, vem do verbo que é usado por Eva, quando ela vai tomar o fruto e comer. Então, ela pega o fruto e come. Há uma palavra que vem dessa raiz, dentro do conceito de sabedoria, que significa, é aquilo que tem que ser buscado, que tem que ser tirado. Existe outra palavra que vem da preposição entre, por exemplo, Deus fez separação entre águas e águas. Essa partícula entre, ela origina provavelmente o termo sabedoria ou discernimento na Bíblia, que significa a capacidade dada por Deus ao homem de saber o caminho que deve seguir quando ele está numa bifurcação, isto é, entre caminhos, que caminho eu sigo? Veja, ele ora ao Senhor, Senhor, mostra-me o caminho pelo qual devo andar. Esse é o que busca a sabedoria, de discernir os lugares. E existe outra palavra, sabedoria, que é a palavra mais comum utilizada no texto de Provérbios, por exemplo, que significa a capacidade de aplicar o conhecimento. Não é só o conhecimento, é a capacidade de aplicar o conhecimento. De saber como usar aquela verdade. Porque muitos têm conhecimento, mas nem todos têm a condição e a capacidade de saber como usá-la.
Essa é a diferença entre o conhecimento da lei e a sabedoria. Eu me lembro então de Salomão encerrando o livro de Eclesiastes, dizendo: a suma, o resumo de tudo é isso: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Perceba, tema ao Senhor e obedeça aos seus mandamentos. As duas coisas estão intimamente ligadas. Por isso o texto diz: ao Senhor temerás e a Ele servirás. Veja, a Ele você vai obedecer. Você vai, ao temer ao Senhor, você vai fazer a sua vontade. Na própria lei de Deus, em Êxodo no capítulo 20, no verso 18 em diante, logo após a entrega dos 10 mandamentos, quando então Moisés diz ao povo: por que vocês estão com medo? Não temais, porque o Senhor colocou o temor no vosso coração, para que vocês não pequem, contra o Senhor. O temor para que não pequem contra o Senhor. Ora, não pecar contra o Senhor não é só não fazer, é fazer o que Ele manda. Então, a Ele servirá. O aspecto positivo: tema ao Senhor e sirva. Faça a sua vontade, ande de acordo com seus preceitos. Isso é uma coisa que nós precisamos ensinar e colocar no coração, é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, irmãos, é aquele que vai nos fazer fugir do temor dos homens. Quando Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, em Atos no capítulo 4, tendo ele pecado gravemente contra o Senhor, tendo negado o Senhor, porque temeu os homens e a morte. Lá no capítulo 4, quando ele chega diante do Sinédrio, depois de ouvir os homens dizendo: você precisa se calar e não mais falar de Cristo, ele disse: importa obedecer a Deus do que a homens. Eu não posso me calar. Quando você teme a Deus, você não tem temor de desagradar os homens. Você não precisa buscar ser querido por todo mundo. E assim a gente age muitas vezes. A gente não confronta o pecado, não trata da maneira como deve tratar, porque não quer deixar de ser querido por todo mundo. Então nós tememos mais aos homens do que a Deus, em última instância. Uma marca, ele diz: tema ao Senhor. No verso 13, tema ao Senhor e você deve servir somente a Ele. Interessante que, nesse aspecto, irmãos, a nossa língua portuguesa, ela não consegue capturar a raiz do termo, porque, lembre-se, a Bíblia diz que o Senhor nos libertou da terra da escravidão. E a palavra escravidão em hebraico é a mesma raiz da palavra servir. Não muda nada, é a mesma raiz. Não há mudança aqui. Aqueles que Deus tirou da escravidão do Egito devem viver como leais súditos do Senhor. Aqueles que foram tirados da escravidão do Egito agora viverão como leais súditos do Senhor. É a mesma palavra. Ora, vocês vão servi-lo. Agora vocês estão subordinados a Ele. Antes vocês estavam subordinados ao Egito. Agora vocês estão subordinados a mim. Não existe a liberdade de alguém acreditar que, por ter sido libertado pelo Senhor, agora viverá do modo como quiser viver. Paulo diz isso com todas as letras. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Não foi para isso que Deus libertou vocês, porque se fosse para isso, nós estaríamos no lugar onde sempre estivemos, que era fazendo aquilo que o nosso coração mandava, quando antes de conhecer ao Senhor. Agora ele diz: temam ao Senhor e sirvam a Ele, somente a Ele. Essa é a maneira que eu tenho de fugir do esquecimento,
de esquecer do que Deus fez por mim. E como é que o temor de Deus é alimentado no meu coração, irmãos? O temor de Deus é alimentado no meu coração quando eu medito sobre a majestade, a sua misericórdia, o seu poder. Quando eu medito sobre onde eu estava, a situação da minha alma. Veja que Moisés usa um argumento claro, dizendo: lembrem-se, não te esqueçam do Senhor que tirou vocês da terra do Egito, da casa de servidão. Eu medito onde eu estava, qual era a minha situação, onde eu estava preso, quem me acorrentava, e o que o Senhor fez comigo, a vida, a fé, a graça que me foi concedida. E Ele me concedeu a vida eterna. Ele diz assim: mas você deve não apenas servi-lo, mas você deve também jurar no seu nome. Interessante o verso 13, porque 12 e 13, porque jurar no nome do Senhor é reconhecer como a mais alta autoridade. Ele é a mais alta, ele é a mais alta autoridade. É no nome dele que eu juro. Não há nada, ninguém acima dele. Eu vou temê-lo. Eu vou servi-lo. Eu vou jurar no nome dele. Você entende que jurar nunca foi pecado. Pecado, e pelo contrário, nós somos ordenados a jurar no nome de Deus. Significa falar a verdade. O juramento é pecaminoso quando usamos o nome de Deus em vão, usamos o nome daquele que é a verdade para falar mentira. Mas falar a verdade nunca foi condenado em juramento. Nós podemos usar o nome do Senhor, mas não podemos usar o nome dele em vão. Interessante que o que pode conduzir de modo claro a esse tipo de pecado, irmãos, é também o fato de que havia muitos inimigos ao redor e muita idolatria que acampava a vida deles. Veja, do verso 14 ao 15, não é? Eles foram deixados numa região onde muita idolatria estaria ao redor dele. Então ele está dizendo: cuidado para que vocês não sejam abraçados por meio da adoração a falsos deuses. O culto cananeu aqui está em vista. A tentação aqui é muito forte de adotar a religião da terra. E quando eles pudessem e fossem colher, eles podiam imaginar que Baal ou os deuses deram a eles aquilo que eles possuíam. Eles tinham de saber que foi Deus quem lhes concedeu todas as coisas. É Ele quem faz vir a chuva, é Ele quem concede todo o bem ao seu povo. Mas você imagina, irmãos, isso seria completamente incompatível com a lealdade pactual. E aí o texto no verso diz: Deus é um Deus zeloso. Ele tem ciúmes. Há um comentarista, irmãos, há um comentarista que, de modo bem claro, ele diz algo que às vezes nos passa despercebido. Quando diz que Deus é Deus zeloso, ele tem ciúmes, sempre é num contexto da idolatria. Sempre num contexto do falso culto. Está sempre associado a isso. É sempre essa a grande preocupação. Porque o Senhor claramente está dizendo: se vocês me adorarem do modo como eu não prescrevi, se vocês me servirem segundo o seu próprio entendimento, se vocês servirem a outros deuses, se vocês temerem a outros deuses, vocês não me terão mais como Senhor, mas como juiz. Eu zelo pelo meu povo. Eu tenho ciúme da minha esposa. E essa é uma linguagem, irmãos, veja, essa é uma linguagem própria do casamento usada no Antigo Testamento, que Deus é chamado do marido de Israel, e ele tem ciúme da sua esposa. Nesse sentido, a sua esposa não pode servir a outro senhor. É por isso que quando Israel vai após outras nações, outros deuses, a Bíblia chama Israel de adúltero.
Senhor tem ciúme, Ele zela pelo seu povo. Ele então traz a lembrança, no verso 16, veja, nós podemos também duvidar por causa da dificuldade que virá sobre nós, não é? Nós veremos mais sobre isso, irmãos, da dificuldade, no capítulo 8, que esse capítulo aqui ele é incipiente quanto o que vai ser tratado na sequência. Então, eu estou apenas tratando os aspectos mais gerais do texto. Os detalhes desse assunto serão tratados no capítulo 7 e capítulo 8, que tratam diretamente do tema. Mas aqui ele levanta o tema que vai ser discorrido no capítulo 8, de 1 a 5. A dúvida, o perigo, irmãos, por causa da dificuldade que eles enfrentarão. A experiência de Israel na sua dificuldade no deserto deveria fazê-los lembrar do cuidado de Deus sobre eles. E aí ele diz assim, cuidado para vocês não fazerem como fizeram em Massá. E lá em Êxodo 17, 1 a 7, ele cita essa história. Quando a água amarga, quando lá vocês tentaram ao Senhor, quando vocês pecaram contra o Senhor, tentando a Ele. Então ele diz, ora, não tentarás ao Senhor. Vocês devem ter claramente diante da sua consciência, não é? A ideia clara de que vocês têm uma terra que foi dada, uma terra que produz que vocês não plantaram, uma terra que vocês vão ser fartos, sem vocês terem feito nada, vocês foram tirados da escravidão e levados para a terra. Agora, vocês devem temer a mim. Quem sou eu? Eu sou o único Senhor, que é o único que deve ser amado, temido e servido. Nenhum outro deverá receber tal benefício. Agora, especificamente no verso 16, ele lida com a ideia de que eles não devem tentar ao Senhor. E como é que se tenta ao Senhor? Não é? Porque exatamente tentar Deus aqui, eles fizeram e pecaram contra Ele. E nos traz a lembrança, então, o texto de Êxodo 17, veja, por favor, venha comigo para essa história, lá em Êxodo, no capítulo 17, irmãos, e veja o que o texto diz. Nós nem precisamos necessariamente ler toda a história, mas apenas o último verso, o verso 7 de Êxodo 17. O texto diz assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Vê que coisa interessante. Por que é tentar a Deus? Você vai lembrar do que Jesus usa esse texto e é tentado exatamente dessa forma lá no deserto, 40 dias sem comer e beber, e ele é tentado por Satanás, e então ele diz, leva ele para o alto do pináculo e diz, pula, e os anjos vão te acudir, e ele diz, não tentarás, Senhor teu Deus. O que está em jogo? Por que a mesma lógica aqui? Ele usa a imagem de Massá. Lembre que qual é o pecado deles, irmãos? O pecado não é saber se Deus tem poder para tirar água ou não, ou alimentá-los ou não. O problema é mais profundo. O Senhor está no nosso meio ou não? Porque você vai ter momentos em que alguns homens vão provar a Deus, Gideão vai fazê-lo. Mas todas as vezes que ele faz isso, é para confirmação de um chamado. Aqui é por incredulidade. Eles não creem no Senhor. Eu preciso disso para saber que Deus está no nosso meio. Eu preciso saltar do pináculo para saber que Deus está comigo. Se eu fizer isso, eu estou sendo incrédulo. Eu não confio nele. Essa é a problemática que o Senhor estabelece para saber se Deus estava no meio deles ou não.
Eu lembro então dos 3 amigos de Daniel, que levados para a fornalha de fogo, porque não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles então ouviram: eu quero ver se o teu Deus vai te tirar de lá. Como eles entenderam bem a lógica, eles disseram: se o Senhor quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará. Uma coisa só eu sei: nós não vamos nos prostrar diante de Ti. Eu não preciso viver para saber que Deus está comigo. Eu não preciso dessa prova para saber que Ele está comigo. Ele me libertou do cativeiro. A morte já não tem domínio sobre mim. Ele me libertou da condenação eterna. Nenhuma condenação me destruirá. Ele me libertou. Quem poderá me condenar? Daí Jesus diz: não tema aquele apenas que pode lançar, que pode destruir o teu corpo, mas tema aquele que pode lançar no inferno o teu corpo e a tua alma. Não tema aquele que vai apenas matar o teu corpo, tema aquele que lança no inferno a tua alma e o teu corpo. Tema ao Senhor somente. E ninguém mais você deve temer. Não testem o Senhor. Você imagina, irmãos, a loucura de se imaginar ou de se pensar um culto onde as pessoas são convocadas a testar a Deus domingo após domingo. Dê o seu dízimo e Deus vai te dar a restauração da tua saúde. Faça a campanha de tantos meses que você vai ter sua casa própria. Eu não preciso de uma casa própria para saber que Deus está comigo. Eu não preciso ter saúde perfeita para saber que Deus está comigo. Eu não preciso dessas coisas. Isso é tentar a Deus. Guarda o teu coração, não te esqueças. Teme ao Senhor. Sirva somente a Ele. Jure só no nome dEle. Ele é a autoridade suprema. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele diz: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te sucedas, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Alguém disse: veja, Israel agora precisa cumprir a lei para poder entrar na terra. Não, o Senhor disse: vocês vão fazer isso porque eu libertei vocês do cativeiro. Não muda o princípio é o mesmo. Mas agora ele está dizendo, veja, se há alguma dúvida quanto a isso, o texto parece sugerir algo parecido, mas veja que rapidamente essa nuvem é desfeita. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Entenda isso, irmãos. O Senhor não só te deu a terra, o Senhor não só te deu a fartura, o Senhor não só te deu água, o Senhor te deu a lei. Você deve amar a lei. Mas ele continua: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Aí parece sugerir,
para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, ao qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Veja, vocês vão entrar na terra que ele jurou dar aos seus pais. Vocês não vão entrar na terra que vocês vão conquistar, não, que ele prometeu aos pais. E veja o final do texto, lançando todos os teus inimigos diante de ti. Veja, a terra que vocês vão entrar, terão os inimigos lançados por ele mesmo para fora, e foi prometida aos seus pais, vocês vão entrar na terra que eu dei. O povo que entra nessa terra é o povo que teme ao Senhor. O povo que entra nessa terra é o povo que teme ao Senhor. Ora, irmãos, como é fácil nos esquecermos de todo o bem que Deus nos tem feito. E rapidamente servirmos a outros deuses. E rapidamente nos esquecermos de tudo aquilo que Ele não só nos deu, como também nos prometeu. Nós gostamos de trocar as promessas por aquilo que eu posso tocar. Ele prometeu que nos daria a terra, e nós muitas vezes trocamos a glória da promessa por aquilo que eu tenho aqui e agora. O que é que eu preciso fazer? Lembrar do que Ele já fez por mim. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Um princípio tão importante que está em Jesus Cristo tudo isso. Porque lá em Mateus, no capítulo 4, quando Cristo é tentado, Satanás vai usar as Escrituras para tentar Jesus. Esse é o uso pecaminoso da palavra. Versículo fora do contexto. Está escrito. Está escrito. Jesus usa agora a Escritura no contexto. Também está escrito. Quem interpreta a palavra é o próprio Senhor. O legislador e intérprete das Sagradas Escrituras. Ele é aquele que vai nos ensinar a sua vontade. Mas acima disso, veja só, irmãos, ele venceu a tentação no deserto, que Israel não venceu. Israel quebrou a lei de Deus. Israel pecou contra o Senhor. Nós veremos no futuro, não muito distante, na narrativa aqui, que Israel será expulso dessa terra, porque servirá a outros deuses, esquecendo-se do Senhor seu Deus. Ora, nós estamos lendo o livro de Crônicas, que está descrevendo a proximidade da destruição de Jerusalém, porque eles continuam servindo a outros deuses, e Deus se levantará contra eles. Assim como destruiu o reino norte, agora em Crônicas destruirá também o reino sul, porque quebraram e confiaram em outros deuses além do Deus de Israel. Qual é a nossa confiança? Onde nós podemos repousar a nossa esperança? No verdadeiro Israel, Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei de Deus. Veja só, irmãos. Só ao Senhor servirás, ele diz. Só a Ele darás culto. O que é ordenado no próprio mandamento aqui. Você deve servir somente a Ele. Ele diz, somente a Ele darás culto. Eu não me prostrarei diante de ti. Nem só de pão vive o homem. Ele vai falar no capítulo 8. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 40 dias sem comer, dizendo, nós podemos viver sem tudo nessa terra, mas não podemos viver sem a palavra do Senhor. É em Cristo Jesus que toda a vontade de Deus foi satisfeita, e Ele é a nossa segurança. É por isso que em Hebreus, no capítulo 4, é dito que Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem nunca cometer pecado. E Ele é
pronto, está pronto para nos socorrer. Ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados. Ele pode nos socorrer. Quando o mundo nos assediar, quando a glória dessa terra quiser nos devorar, quando o temor dos homens quiser se sobrepor ao temor a Deus, nós temos aquele que nunca cometeu pecado e foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e nunca pecou. Nós podemos correr para Ele e encontrar nele socorro. Socorro em tempo de aflição e angústia. Podemos encontrar socorro. Mas deixa eu me dirigir a você que não conhece a Cristo nessa noite, nessa manhã. Você que não tem a Jesus Cristo como seu Salvador, deixa eu lhe dizer, o que é que você está fazendo? Você está plantando o que você não vai colher. Você está investindo em obras e construções que você não vai ver. Você está construindo um nome que vai virar fumaça. Tudo que você está fazendo nesse mundo, nada você vai aproveitar. O Senhor nos permite exemplos como esses na vida. Tão interessantes. Uma senhora em Morena, um membro da igreja, passou a vida para construir uma casa. Quando ela ficou pronta, ela ficou cega. Naquele programa que fala do Rio Doce, aquela grande tragédia que houve lá em Minas Gerais, um dos homens disse: eu passei 40 anos construindo, em 10 minutos eu perdi tudo. É aí, é nisso que você tem colocado a tua esperança. É nisso que você tem colocado a tua esperança. O Senhor te chama hoje ao arrependimento, dizendo a Ele, somente a Ele, você deve temer. Somente a Ele, o único e verdadeiro Senhor, você deve servir. Somente a Ele você deve jurar no nome dEle. E só Ele você deve temer. Eu encerro dizendo que Deus disse aos reis, no livro de Reis, claramente, falando por meio de Salomão: se vocês temerem aos homens, ninguém os livrará da minha mão. Ninguém poderá proteger vocês de mim mesmo. Mas se vocês temerem a mim, ninguém os destruirá. Eu os protegerei. Se vocês temerem a mim, ninguém poderá destruí-los. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Ó Senhor nosso, nós te damos graças porque nosso coração ele é rápido e frágil para nos esquecermos de tudo que o Senhor nos tem feito. Não poucas vezes ouvimos isso. Até mesmo no 4º mandamento logo é dito: lembra-te
Depois não te esqueças. O próprio salmista no Salmo 3 dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ó Deus, então, pelo amor do teu nome, coloca o temor do Senhor no nosso coração, para podermos servir somente ao Senhor, cultuar somente ao Senhor verdadeiramente, jurar somente no nome do Senhor. O Senhor é autoridade sobre todos. Para não, Senhor Deus, tentarmos ao Senhor, mas confiarmos que o Senhor que nos libertou há de nos guiar até o fim, segundo a tua boa palavra, para a glória do teu nome. Porque aquele que começou a obra em nós há de terminá-la, para a glória do teu nome. Ajuda-nos a termos essa confiança em ti e não nos esquecermos de todo o benefício do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.